Bom, gente, boa noite, então, a todos. Nossa segunda aula aí de CLP. Eu tinha proposto para vocês, a aula passada, a instalação, né, que vocês baixassem o simulador CodeSys e fizessem a instalação do software. Chegaram a fazer? Como é que foi? Então, como não é uma atividade a ser entregue, né? Alguém teve algum problema com... Tranquilo? Então, a aula de hoje, na verdade, eu quero fazer a mesma coisa que foi feito lá no... que vocês devem ter assistido o vídeo, né? A gente fazer a inicialização do CodeSys e um pequeno programa, né? Um pequeno exemplo aí para a gente começar a trabalhar efetivamente com o CLP. Eu estou abrindo aqui meu CodeSys, ele demora um pouquinho para carregar. Enquanto o CodeSys, efetivamente, né, abrir, fazer um pequeno programa, e aí eu vou propor, já propus para vocês, está lá nas atividades, fazer um pequeno programinha para como é que é feita as RST ligadas ao motor. Pessoal, voltei. Estão me ouvindo? Agora sim, professor. Ok. Não sei, está acontecendo alguma coisa com a minha rede aqui, não sei se chuva. Nunca acontece, né? Mas Lady Murphy, no dia que você vai dar aula online, começa. Por algum motivo, perdi a conexão e caí da chamada, mas acho que tudo certo. Não sei até onde que vocês ouviram, né, o que eu estava falando é
e duas atividades, uma de um sistema de reversão de rotação e outra é uma porta lógica, né, simulação de uma porta lógica Shor de 3 entradas, que eu vou falar na sequência. Alguém teve problema, voltando à pergunta, alguém teve problema com o CodeSys? Tentaram instalar? A instalação deu tudo certo, eu só não mexi no software propriamente dito ainda. Uhum. Tá bom, então vamos lá. Eu vou apresentar para vocês aqui. Eu vou compartilhar a tela, então. Vou compartilhar minha tela com vocês. E aqui eu estou, né, abrindo, então, a tela do CodeSys. Acabei de só, né, inicializei o software e não fiz mais nada. O que eu vou fazer, então? Sempre que eu for abrir um novo programa, ou eu venho aqui em New Project, ou entro em File, New Project, né, tanto faz, e vou começar um projeto novo. Aí ele me abre essa janela, eu venho aqui em Standard Project, né, um projeto padrão. Eu posso alterar esse nome aqui, né, devo alterar. Então, vou colocar Demo Aula 2. Aula underline 2. Posso alterar, se eu quiser, a localização da pasta, onde eu vou guardar essas aulas. Aqui, para mim, já está no Google Drive, o TFPR, CLP. Então, está na pasta certa. Ok. Ele vai começar, ele vai criar um novo projeto. Demora um pouquinho. Pronto. Aqui ele criou, e aí ele vai perguntar, a primeira coisa aqui, qual que é o equipamento, qual device, qual é o equipamento que você está utilizando. Como a gente não tem um equipamento físico, a gente está trabalhando com o simulador, mantém o CodeSys contra o WinV3, né, ele é não mexam nessa opção. E aqui, na segunda opção, eu tenho PLC Program in. Aí você escolhe o tipo da linguagem. Lembra na aula passada que eu falei que eu tinha várias linguagens, eu tinha lista de instruções, eu tinha ladder, eu tinha programação estruturada, SFC, que é um sequential flow chart, né, um sequencial para atividades que são sempre sequenciais. Então aqui eu vou abrir ladder Logical Diagram. Então, LD, ok. A gente vai trabalhar mais em ladder, que é a linguagem mais utilizada nos CLPs. Ele demora um pouquinho. Pronto. Ele criou. Aparece aqui uma árvore do meu lado, né, uma estrutura em forma de pastas de árvore que eu tenho aqui do lado esquerdo. Se eu clicar direto em PLC Programs, der 2 cliques aqui, ele já me abre um ambiente de programação em ladder. O ambiente de programação em ladder é esse aqui embaixo, que eu cliquei e ficou amarelo. E aqui, à medida que eu for programando, automaticamente, quando você... Ele é um pouquinho diferente eventualmente, de outras programações, que primeiro você tem que endereçar as variáveis. Aqui você vai criando as entradas, saídas, e você vai endereçando as variáveis ao mesmo tempo. Então, eu vou rapidamente aqui criar um programa muito simples, como o do vídeo lá, né, que eu sugeri vocês darem uma olhada. Então, cliquei aqui, ativei a janela amarela. Aqui em cima eu tenho alguns ícones, como, né, se vocês pararem um pouquinho com o cursor, vocês vão ver aqui. Inserir, né, insert coil, inserir bobina. Aí eu tenho uma bobina de 7, bobinas de reset. Na sequência eu tenho aqui inserir contato, um
um contato normalmente aberto, inserir um contato negado ou normalmente fechado, né? Inserir contato à direita, inserir contato em paralelo e assim por diante. Tem várias opções. Vamos, à medida que a gente for evoluindo, vocês vão vendo aqui, vão ter que se habituar com essa barrinha e automaticamente descobrem o que é que tem. O primeiro item aqui é inserir uma nova linha. Então, quando eu clico, eu abro uma nova linha de programação. Mas eu vou começar nessa linha número 1. Vou inserir primeiro aqui, no Ladder, um contato normalmente aberto. Tá? Veja, eu coloquei um contato aberto, lembrando lá que essa linha é como se eu tivesse aqui, né, a gente interpreta a programação em Ladder, essa linha energizada, como se eu tivesse, por exemplo, 24 volts aqui. Tá? E à medida que eu for colocando os meus contatos, no final eu sempre coloco a bobina, e se os contatos todos estiverem fechados, a bobina vai estar ativada. Então, coloquei um contato, né? Na verdade, esse contato pode ser uma entrada. Eu vou chamar ele de entrada, eu vou dizer que ele é um botão de liga, ou uma chave liga. Então, clicando aqui, ele já está perguntando qual que é o nome, né? Se eu colocar ali, vou escrever então, botão underline liga. E dou um Enter. Quando eu dou um Enter, ele já assumiu que o nome, ele abre essa caixa de declaração de variável, e essa caixa de declaração de variáveis, ele já nomeou aqui como sendo botão liga. E o tipo da variável, ele já colocou que é booleana. Por que booleana? Porque eu inseri um contato. O contato, ele só tem duas opções. Ou ele pode estar aberto, né? Ele vai estar em estado lógico 0, ou ele pode estar fechado, em estado lógico 1. Então, aqui ele já atribuiu, como é um contato, o tipo da variável é booleano. Eu posso também colocar um comentário aqui, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, botão para ligar motor M1. E vou dar um OK. Pronto. Ele, aqui em cima, vejam que ele já declarou variáveis, né? Botão para ligar motor M1, que é o meu comentário que foi feito. Botão liga. Por enquanto, só isso. Como eu quero fazer uma coisa muito simples, na sequência aqui eu vou colocar direto uma bobina. Inserir uma bobina. Ele joga a bobina, veja, lá para o final, que é o correto. Se eu colocar, vou colocar aqui que é o motor M1, ou, na verdade, vou colocar K1. Né? Isso aqui é uma saída que vai acionar um contator. K1 também é do tipo booleana, e eu coloco aqui um comentário contator K1. Liga motor M1. O comentário não é obrigatório, você não precisa colocar o comentário, mas depois, com um programa grande, né, e às vezes até aí para vocês, eu não vou cobrar que vocês comentem o programa, mas quem se torna um programador, né, você vai fazer um programa profissional, depois vai ser utilizado por alguém, é extremamente importante que você coloque comentários, porque esclarece muito depois, ajuda muito o camarada que vai dar manutenção. Ele entender a lógica do programa, sem os comentários, fica bem mais difícil. Então, vejam que eu formei uma linha de programação aqui, onde se for fechada a entrada chamada botão liga, eu vou energizar o relé, ou a bobina K1, né, que vai ser uma saída. Né, para isso funcionar, ela seria uma saída física do meu CLP. Ok? Feito isso, né, feita a programação, eu venho aqui no menu superior, em Build, e vou dar um Build. O Build é uma compilação do programa para ver se ele não tem erros. Se você não errou em... Por exemplo, se eu deixar aqui, na declaração de variável, um espaço vazio, ele vai dar um erro, ele vai reclamar que ele não pode ter espaços
no nome da declaração da variável. E aqui embaixo, no rodapé, ele é exibido uma mensagem do número de erros. Então, foi compilado e não tem erros nenhum, não tem warnings e não tem mensagens. Warnings não é problema, né? Às vezes surgem, num programa aí, surgem muitos avisos, né? Mas muitos warnings que não impedem do programa funcionar e funcionar corretamente. Problemas são erros. Se você compilar e gerar erro, ele não vai rodar. Ok, feito isso, eu venho aqui no menu Online, Login, clico em Login, ele me dá uma mensagem e tal, né? Você aceita, diz que sim. Ele está falando que ele está logando e tal. O meu tá sem rede aqui, vamos ver. Antes de login, na verdade, antes eu vou entrar em online e simulation. Vou clicar aqui em simulation, né? Eu não tenho como logar, na verdade, sem avisar o CLP que eu estou simulando. Então, eu clico em simulação, ele acende aqui a etapa de simulação. Agora sim, se eu der um login, ele vai dar um aviso e dizer que ele vai trabalhar com essa aplicação simulada, porque você não está, né, conectado a um dispositivo físico, um CLP físico. Então, online, simulation e depois login. Ok. Parece que está funcionando. Se vocês olharem aqui, mudou aqui em cima, ele já aparece as variáveis botão liga, tipo booleana, e o estado dela, né? O valor é falso, ou seja, ela está em 0, e o K1 é falso também está em 0, e aqui aparece o comentário que eu tinha criado. Por que é que não está rodando o CLP? Porque eu tenho essa mensagem aqui embaixo, que é o estado da CPU. O estado está em stop. Lembra que eu falei aula passada da sequência de um CLP? A sequência é a leitura das entradas, né, a varredura das entradas, a execução do programa e a atualização das saídas. O CLP tem que estar em run, né, tem que estar rodando o programa para que ele faça isso. Quando ele está em stop, então ele não está varrendo as entradas, executando o programa e atualizando as saídas. Para que isso seja feito, eu venho aqui em Debug e clico em Start. Cliquei em Start e mudou aqui de Stop, mudou para Run, né, e ficou verdinha a janela. Pronto, agora meu CLP está rodando. Como é que eu sei que está... como é que eu atualizo, né, como é que eu simulo esse programa? Nós temos duas formas. Nós temos uma forma que é ensinada no vídeo, que eu já vou mostrar, mas eu tenho a forma mais simples, que é simplesmente dar 2 cliques na variável, por exemplo, na entrada, eu quero ligar esse botão. Como é que eu ligo? Eu dou 2 cliques, ele apareceu true aqui, mas ainda não foi para true, né? Na verdade, o valor dele, se você olhar aqui em cima, ele continua em falso. Digamos que você deixou armado para true, né? Como é que você faz efetivamente fechar o botão? Você não tem o dedo físico para colocar no botão, mas depois de se dar 2 cliques e ele aparecer true aqui, você vem com Ctrl mais F7. Eu dei Ctrl F7, ele efetivamente fecha o botão. Veja que fechou o botão, ele fica em azul. O botão liga aqui o estado, o valor foi para true agora, para verdadeiro. E o K1, como ele energizou, né, ele permite a passagem como se fosse lá a lógica de relés, né, que vocês já viram em semestres atrás. Ele
eu tenho 24 volts aqui, fechado o contato, ele energiza até a bobina. Do outro lado da bobina eu tenho ligado aqui um 0 volt. Então, energizou K1, o K1, né, a bobina de K1 foi energizada, ela fica também em azul. Aqui está mostrado em true. Se eu quero desligar, 2 cliques novamente em cima da variável, opa, ele aparece ali armado para falso. Quando eu dou Ctrl mais F7, ele desligou o meu botão. Esse é um jeito de se fazer, um jeito mais simples, sem nada gráfico, né? Eu tenho uma outra opção, que é vir aqui. Agora eu vou parar essa simulação para a gente fazer uma parte gráfica. Eu vou dar um stop no processamento do CLP, então o CLP parou de rodar. E eu vou vir aqui e dar um logout. Pronto. Ele volta para o ambiente de programação, só não está mais rodando, né? Não está mais logado no simulador. Para eu criar uma pequena tela de supervisório, e eu quero que todas as entregas de vocês sejam feitas com essa pequena tela de supervisão, eu venho aqui em Application, clico com o botão da direita e dou adicionar add object, né? Adicionar objeto. Que tipo de objeto? Visualization. Clico em Visualization, ele roda, demora um pouquinho. Eu marco aqui essa janelinha para ele puxar os elementos gráficos, botões, lâmpadas, tudo que já vem criado nesse ambiente gráfico, e dou Add. Ele demora um pouquinho, mas ele cria. Vamos lá, vamos lá. Quando o vídeo é editado é bom, né? Porque daí a gente pula essa parte. Pronto, agora ele compilou tudo, criou, e ele abriu aqui uma nova janela chamada Visualization Toolbox. E eu tenho vários itens aqui, depois vocês podem fazer isso e navegar por essas unidades. Por exemplo, controle e medição. Eu posso colocar um... Oi, pode falar. Não subiu esse painel lateral para mim. Desculpe, não entendi. Consegui achar ele aqui. Ele não tinha subido esse painel lateral, daí ele estava contraído embaixo. Ah, ok. Ah, você está fazendo junto, né? Ao mesmo tempo aí. Exato. Aí, o que a gente vai usar? Depois vocês dão uma navegada, eu tenho meters, display, bar graphs, eu tenho... posso colocar imagens, desenhos, uma série de campos aqui, gestão de alarmes, uma tabela de alarmes, dá para brincar bastante com isso, né? O objetivo nosso da disciplina não é criar aí um belo supervisório, mas dá para fazer bastante coisa, né? É questão de se dedicar um pouco e gastar um tempo praticamente de desenho, de montagem disso, mas fica algo bem legal. Eu venho aqui em Lamps, Switches e Bitmaps. E eu vou colocar duas coisas, eu vou puxar para o ambiente lá. Eu vou colocar, eu clico, eu vou colocar uma Deep Switch, clico e arrasto,
ele vai me copiar essa chave lá para o ambiente de programação. Só vou arrastar um pouco mais para cima aqui. Opa. E vou colocar uma lâmpada. Eu clico, seguro e arrasto. Ok. Tá. Eu quero que essa chave seja aquele meu botão liga motor. Né? E essa lâmpada sinalize, né, ele seja o meu K1, aquela bobina que eu programei. Como é que eu faço isso? Né? Como é que eu endereço essa chave para dizer que ela é aquela variável? Eu venho aqui em Variable, dou 2 cliques no campo Variable, ele aparece uma caixinha com 3 pontinhos, bem do lado direito aqui. Eu clico nessa caixinha com 3 pontinhos, depois eu venho aqui, né, se eu abrir, deixa eu abrir um pouquinho aqui. Eu venho em Application, clico mais aqui, dentro de PLC Program, e eu vou clicar em botão liga, porque é ele que eu quero amarrar, né, esse elemento do programa que eu quero amarrar aquela figura que é um botão. Né? Eu posso dar 2 cliques aqui, pronto, ele já assumiu aqui em Variable, PLC Program, botão liga. A mesma coisa eu faço com a lâmpada. Né? Deixo a lâmpada selecionada, vem em Variable, 2 cliques no campo Variable, aí aparece os 3 pontinhos, clico nos 3 pontinhos e seleciono K1, que é a minha variável. 2 cliques em K1, pronto, ele assumiu que esse camarada aqui, que essa lâmpada está ligada ao K1. Feito isso, eu vou novamente compilar o programa, né, dar um build, que eu estou compilando o programa, transformando isso em linguagem de máquina. Depois vem em online, simulation já está ativado, eu vou dar um login, novamente ele me dá aquela mensagem, eu aceito. Demora um pouquinho aqui, tá. E eu dei um start para começar a rodar, né, o programa do CLP. O que vai acontecer? Se eu clicar agora, se eu mexer a chavinha, né, eu dou um clique na chavinha, eu estou fechando aquele contato que eu havia programado. E a lâmpada se acende. Eu consigo ver isso, eu posso ver, né, isso aqui no CLP. Consigo até ver as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Se eu baixar um pouquinho aqui a minha janela, isso que eu coloquei mais em cima já, propositalmente, lá no desenho, eu consigo deixar a minha janela de visualização e a janela do CLP ativa. Veja, se eu clico no botão, ele, né, eu coloco a chave em 0, ele desliga meu contato aqui. Coloco a chave em 1, ele não só liga esse contato, que é o botão liga, que é essa entrada, a primeira entrada do meu programa, como ele liga a saída também. E a saída está atrelada à lâmpada. Então é bastante simples, né? E aí a gente consegue estar fazendo muito mais coisas, né? Eu vou parar aqui novamente, vou dar um stop, um logout, né? Como é que seria a partida normal de um motor, né? A partida, como é que eu programo? Eu usei aquele botão, aí em aulas seguintes eu mostro como programar um botão de impulso. Normalmente o que se tem na indústria não é uma chave como aquela, que você bate e ela fica naquela posição. Você tem um botão de impulso que você apertou, ele liga, você tirou o dedo, ele desliga. Então, nesses casos, eu preciso... e outra, depois que o botão está ligado, que o motor está ligado, eu preciso de uma chave, um botão de emergência, uma chave de desliga. Então, eu posso colocar, por exemplo, né, uma outra condição aqui, ou eu posso colocar
vou apagar, posso colocar um contato negado, né? A minha chave de desliga, meu botão desliga, botão emergência, vai ser esse camarada aqui. Então veja o que acontece. Vou colocar, vou declarar essa variável como botão desliga. Muito grande, senão fica muito... Por só desliga. Bom, é melhor. Desliga é uma entrada booleana, botão de emergência ou desligamento. Bom. Tá faltando alguma coisa? Sim, né? Eu preciso colocar um selo. Né? Eu preciso colocar um selo, porque quando eu apertar, se vocês lembram lá de comando, quando eu aperto esse botão, então, se eu apertar, ele vai ligar o K1. Só que quando eu soltar esse botão, eu solto o dedo, ele volta ao estado zero. Então ele não mantém o K1 ligado. Como é que eu mantenho um K1 ligado? Eu vou selecionar aqui o meu contato, ele ativa esses contatos, por exemplo, em paralelo. Eu vou inserir um contato em paralelo abaixo. Olha só. Quem que eu devo colocar? Quem que é o meu contato de selo? Né, para que o K1 fique ligado? É um próprio contato do contator chamado K1. Veja que agora eu inseri essa variável de selo, ele não me abriu aquela caixa de variáveis. Por quê? Porque ele já é uma variável que existe. Né? Eu já declarei essa variável. Eu só estou usando um contato. Vejam que o LEDER é exatamente o mesmo conceito lá de eletromagnético. Eu tinha um contator, vocês energizavam um contator físico. Quando você energiza um contator, né, o contator fecha, os contatos que estão normalmente abertos são fechados, e os que são normalmente fechados vão se abrir. Então, beleza, vamos compilar isso aqui, build, login, e start. Vou colocar meu programa para rodar. Agora não vou fazer lá no supervisório, só para demonstrar aqui, para ser mais rápido, dou 2 cliques, Ctrl F7, desliguei o meu botão. Vamos começar. Então aqui eu tenho o meu botão liga, o botão liga não está ligado, né? Professor, Não foi... Oi, diga. aqui Pode para falar. mim parou de compartilhar a tela. Aqui também parou de Para compartilhar. mim. Parou? Espera aí, deixa eu voltar então. Estão vendo agora? Sim, professor. Beleza. Então, vou dar 2 cliques em liga. O que está acontecendo? Dá um stop e um start novamente no programa.
Ctrl F7. Eu liguei o botão. Só que o meu botão desliga está pressionado. Então, eu vou ter que colocar esse botão desliga. Eu vou desligar o meu botão desliga, ele está num contato normalmente fechado. Quando eu desliguei o meu botão desliga, ele ligou o contator K1. Uma vez que entrou essa bobina de K1, o contato de K1 também foi ligado. Ele é um contato normalmente aberto, mesmo conceito lá de contatores. Então, se eu energizo a bobina, eu fecho o contato. Se ele fosse um contato normalmente fechado, esse contato abriria e não daria passagem de corrente, ele não estaria azul aqui. Como é que eu desligo, né, se eu quiser desligar esse motor? Eu tenho que pressionar o botão desliga. Então, dou 2 cliques, Ctrl F7, apertei o botão desliga, vejam que ele desligou o K1 e também, por algum motivo, aí pronto, ele desligou o K1 e aqui também caiu o meu contato auxiliar de K1 foi desligado. Ok? Essa é a lógica. Então, sempre que você tem entradas, você vai programar aqui como contatos, eu posso ter um contato normalmente aberto ou normalmente fechado. Sempre que eu tiver uma bobina, aqui eu estou mostrando como se ela fosse uma saída física. Eu vou efetivamente pegar lá um fio, ligar na bobina, num terminal, que é uma saída física, e ligar num contator para energizar K1. Mas isso aqui pode ser uma memória, eu não precisaria chamar de K1, eu posso chamar de M0, M1, M100, uma memória qualquer, e depois eu uso, né, um contato dessa memória para fazer alguma outra coisa como durante o programa. Isso a gente vai evoluindo durante as aulas. Isso aqui, a maneira de inserir, de simular, ficou claro para todo mundo, gente? Ficou sim, professor. Ah, vai Então, tempo para pegar. Oi? Vai um tempinho para pegar ainda, mas já deu para começar. Isso, Depois assistam o vídeo novamente e tal, e implementem, né? A aula de laboratório é isso, vocês têm que botar a mão na massa, tem que baixar o programa e começar a fazer. Então, aquela ideia da aula anterior que eu apresentei, eu vou sempre, nas terças-feiras, apresentar um conteúdo para vocês, fazer alguma coisa aqui online com vocês, e propor um trabalho. E na sexta-feira eu estou de volta nesse horário, ou para tirar dúvida, ou se alguém quiser apresentar, ou se também não quiser apresentar, quiser me mandar só via resposta lá no Google, também pode. Né? Vou ficar nas sextas aí para a gente tentar melhorar aí essa questão de aprendizado e tal, visto que é uma aula de laboratório e a gente está à distância. Eu coloquei para vocês, então, duas atividades. Eu criei aqui, veja, eu já criei a partida de um motor. Né? Botão liga, um botão desliga, um contato de selo. Eu estou ligando o motor num certo sentido de rotação. O que eu quero agora é muito simples, na verdade. Eu quero que vocês façam esse comando, onde eu tenha mais um botão, só que aqui vai ser botão liga para a direita, por exemplo, ou sentido anti-horário, e um outro botão que é liga sentido horário. O que é que eu não posso fazer? Eu só não quero que o motor, né, imagine que você está rodando o motor lá a 1800 RPM no sentido horário. Você não pode bater na chave de botão anti-horário e ele reverter na hora. Você, né, se você fizer isso na prática, numa máquina,
você destrói a máquina, né? Você tem toda uma inércia do motor, de tudo que está ligado ao eixo desse motor, que vai estar rodando. Então você tem toda uma energia ali. Se você reverter a rotação, você arranca, você quebra parafuso, você destrói a máquina. Então, por isso, eu quero que, né, uma condição, vocês façam essa reversão de rotação, mas essa reversão tem que acontecer, primeiro você tem que desligar o motor. Né, ele está girando para um sentido, você aperta o botão desliga, depois que ele estiver desligado, e só depois que ele estiver desligado, ele pode ligar no outro sentido de rotação. Essa é a condição. Mas metade do exercício praticamente já está aqui, né? Então eu quero que vocês pensem como é que você faz. Tem que usar, é um conceito muito parecido, né? Já dando uma dica, com o que vocês usavam lá em controle eletromagnético. Vocês não usavam intertravamento, não tinha um contato de intertravamento, quando você está com um determinado contator ligado, você não podia ligar um outro. Aqui é a mesma coisa, só que vocês vão fazer, ao invés de fazer via hardware, né, via contatos mesmo, você vai fazer via software, mas como é ladder, é uma espécie de contatos que você vai usar aqui no programa. Essa é uma das atividades. E a outra atividade deixa eu só... Vocês estão vendo a tela ou não? Ou interrompeu o compartilhamento? Não, professor. Não. Sem compartilhamento, só para imagem. Tá, pera aí um pouquinho. Deixa eu... Deixa eu abrir aqui. Hoje a minha rede está muito devagar aqui, alguma coisa está acontecendo. Mas eu vou deixar ali o item nas atividades. Na verdade, ele já está lá, eu vou colocar, só vou inserir mais uma figura. O que é que eu quero? Eu quero uma porta Shor de 3 entradas. O que é uma porta Shor de 3 entradas? Se eu tenho, lembrem lá de portas lógicas, se eu tenho uma entrada A, B e C, eu só vou ter a saída válida quando somente uma das entradas for verdadeira. Isso que é uma porta ou exclusivo. Então, se eu tiver a entrada A, B e C, se eu tiver A em 1, B e C em 0, ela vai ser verdadeira. Se eu tiver A em 0, B em 1, C em 0, ela vai ser verdadeira. E quando eu tiver somente C verdadeira, também a minha saída vai ser verdadeira. Deixa eu ver se abre aqui, novamente, só um pouquinho. Professor, Pode falar. eu não lembro se você já falou isso, mas a entrega dos trabalhos que você está pedindo até a próxima aula? Sempre até a próxima aula. Tá ótimo. Até a próxima aula ele vale 100%. Depois eu aceito, mas ele vai caindo a nota à medida que o tempo passa, tá? Esse é o combinado da aula passada.
Deixa eu apresentar aqui novamente para vocês, só um pouquinho. Agora abriu. O mal de você ter tudo na rede, na nuvem, é que você perde a nuvem ou fica lento, né? Você fica meio sem conseguir abrir. Então aqui é criar um programa SHORE, um programa para calcular uma função SHORE com 3 entradas. Então veja, se for as entradas 1, 2 e 3, se for verdade, 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 a saída é falsa. Se eu tiver 2 entradas verdadeiras, a saída é falsa. Se eu tiver, né, aqui também, entrada 1 ou 3 verdadeiras, a saída é falsa. Quando que ela vai ser verdadeira? Sempre que eu tiver uma só das saídas verdadeira. É isso que eu quero. Se eu tiver uma das saídas verdadeiras, somente a minha saída, aqui, o resultado final vai ser verdadeiro. Então, vocês vão ter 3 entradas, vão, né, programar lá a entrada 1, 2 e 3, e uma saída. E elaborem uma lógica com ladder para que isso seja possível. Ok, gente? Isso a gente... Então, sexta-feira eu entro novamente, quero, né, se vocês quiserem já estar apresentando isso. Tanto a partida do motor e esse exercício aqui de porta-lógica. É mais um exercício, são coisas bem simples do ponto de vista de lógica, mas é mais para começar a se habituar com o CodeSys, inserir contatos, fazer rodar, né, e daí nas aulas seguintes a gente vai evoluindo um pouco mais. Tudo bem? Tudo bem. Então tá, gente, assim, por hoje o que eu queria mostrar para vocês é isso. O que é que eu vou deixar de material aí, que eu gostaria ainda, né, vou postar, aí não é um teste, mas é um material, é uma aula gravada já, sobre tipos de variáveis do CLP. Então, a gente vai falando durante as aulas, mas eu vou postar um material com um vídeo sobre tipos de variáveis. Assistam esse vídeo e aula que vem, daí a gente complementa rapidamente algumas coisas, né? A gente falou hoje de um tipo de variável, que seria a variável do tipo booleana. Mas no CLP eu tenho vários tipos de variáveis que são possíveis, né, estarem programando. Na aula que vem a gente já vai trabalhar com uma variável do tipo tempo. A gente vai entrar em temporizadores, contadores, comparadores, cada um usa tipos de variáveis diferentes, né? Então, dei uma assistida nesse vídeo, eu ainda não coloquei esse material, mas eu vou estar colocando, e aí a aula que vem a gente complementa, né, rapidamente esse assunto, e seguimos para um pouco mais de programação prática. Ok? Ok, professor. Então tá, por hoje é isso. Se alguém tiver dúvida, quiser alguma ajuda para alguma coisa, estou à disposição. Se não, mãos à obra aí. Tem um tempo, né, que vocês têm hoje, o restante que seria o período de aula, para fazer essa atividade. Quem não fez, baixar o software, tentem executar, tentem montar ali, teoricamente é simples, mas às vezes pode encontrar alguma dificuldade. Qualquer coisa, estou aqui para tirar alguma dúvida. Professor, Diga. nessa inversão de sentido de rotação dos motores, tem que usar algum tipo de temporizador? Não. É só no botão mesmo. Eu só quero que, assim, você tem um botão para ligar, ele vai ligar o K1 lá num sentido. Eu quero que quando você aperte o botão para mudar de sentido, ele não liga automaticamente o K2. Né? Ele tem que, primeiro, você tem que ser obrigado a desligar o K1 para depois ligar o K2, né, com outro botão. Okay. Mas sem tempo, sem nada. Na sequência, nós vamos fazer. Aí, a aula que vem, eu vou mostrar temporizador.
Aí, depois que eu mostrar os tipos de temporizadores, que são 3 aí que tem no CLP, o TP, T-on e T-off, aí eu vou ensinar, eu mostro como é que faz a programação do temporizador. Aí eu vou propor para vocês 2 outras atividades na aula que vem. Uma vai ser a partida estrela triângulo, que é justamente isso, né? Você parte o motor, ele liga em estrela, conta um tempo e muda a ligação para triângulo. Então, vocês vão implementar isso e vão implementar um outro programa que é um semáforo, que também vai utilizar temporizadores aí. Mas hoje não, hoje seria só no botão mesmo e contato. Ok. Professor, fazer esse projeto tem que considerar que é botão de impulso ou daí coloca para Não, o selo pode também? colocar, pode fazer, considera que é de impulso. Pode usar aquele botão, mas fazendo o liga, né, você ligou, aí desliga ele, né, como se fosse um botão de impulso. A aula que vem eu mostro, já tem gente que saiu da reunião, então a aula que vem eu mostro como é que a gente programa um botão de impulso mesmo aí no Ficou mudo.